Muito bom estar de volta, alguns dias de descanso em família, mas já estava com saudade já, né? Semana passada a gente veio no culto, e aí no meio do louvor eu falei para mim assim, cara, que saudade que eu estava da igreja, né? Então é muito bom tirar férias, mas é muito bom também voltar para a nossa casa, para a nossa igreja. Pois bem, eu queria convidar a igreja então a abrir a sua Bíblia, você que trouxe, Colossenses capítulo 2... Colossenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Se você não trouxe, vai ser projetado, mas nós vamos falar sobre esses versos nessa noite. O texto diz assim, Paulo está escrevendo aos Colossenses e ele diz: Pois, embora eu esteja longe, o meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, obrigado. Obrigado porque nós podemos estar aqui reunidos como igreja, como família. Pai, que a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, fale ao nosso coração. É ela que nos traz vida, é ela que o Espírito Santo usa para nos convencer de todo o pecado, Senhor, da justiça. E que o Senhor fale, Deus, a cada coração nessa noite, no meu e em cada um, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se tem gerado muito meme sobre janeiro. Não sei se você já viu algum meme sobre janeiro no seu Instagram, mas a sensação que a gente tem é que janeiro é eterno. Não sei... Só eu que acho assim, né? Parece que a gente está no 105º dia de janeiro, né? Parece que o nosso ano está só janeiro. Mas é interessante porque sempre nessa virada de ano, nós colocamos muitas perspectivas e muitas expectativas no nosso ano. Parece que janeiro é o mês que a gente mais projeta coisas. Não sei você, mas eu, final de dezembro para janeiro, a gente começa a projetar coisas. Esse ano agora eu vou, esse ano agora eu propus, aí meus irmãos, correr esse ano, fazer uns km esse ano. Né? Vamos lá, né? Eu tenho uns irmãos que vão me ajudar aí, né? É sempre bom correr com pessoas que correm, porque se tu passar mal, os caras te ajudam. Mas esse ano eu falei, não, esse ano eu vou tirar toda a graxa do meu corpo e vou correr, vou caminhar e tal, já tem uma galera, tem um movimento acontecendo na nossa igreja, não sei se você tem reparado, né? Deus tem levantado pessoas para correr e caminhar, né? Então, a gente está aí nesse movimento. Mas você tem as suas expectativas, você tem os seus planos, você tem as suas metas pessoais e está tudo certo. A gente tem as nossas metas pessoais, nós temos as nossas metas profissionais, relacionais. Mas eu queria iniciar essa pregação fazendo algumas perguntas para vocês. Na realidade são 3, pode passar. Quem neste novo ano você irá ouvir? Para quem você vai emprestar os seus ouvidos esse ano? Ou no que você vai fundamentar a sua vida? Será que é no seu dinheiro? Será que é nos seus planos profissionais? E a terceira e última pergunta: quem vai influenciar você? Porque muitas vezes as nossas metas pessoais, elas são baseadas não no que a gente quer, mas naquilo que nos influencia. E a gente é assim. Então, se eu vejo um grupo grande fazendo alguma coisa, aquilo meio que me impulsiona e me influencia a fazer. E aqui Paulo, ele estava enfrentando um problema na carta de Colossenses, assim como nas outras cartas, de influências externas dentro da igreja. E todos nós somos influenciados por alguma coisa. Nenhum de nós pode dizer assim, não sou influenciado por nada. Todos nós somos influenciados por alguma coisa. E o que Paulo estava alegando ali? De que existiam filosofias humanas, raciocínios humanos, coisas sendo geradas nas igrejas que estavam influenciando aqueles irmãos a se afastarem do Evangelho, se afastarem da cruz de Cristo, se afastarem de Jesus.
Para você ver, eu trouxe dois textos de Gálatas, quando Paulo diz, olha o que ele diz: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Esse admiro aqui não é assim um admiro, nossa, estou admirado, que orgulho de vocês. É um tom de sarcasmo, né? Olha, eu me admiro que vocês estão se afastando. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Paulo continua dizendo, estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Paulo abre a carta de Gálatas dizendo isso. Olha, eu me admiro que vocês estão sendo influenciados e se afastando das boas novas. Capítulo 3, ele vai dizer: ó Gálatas insensatos, está aí. Quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não foi lhe explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Olha a preocupação de Paulo com aqueles irmãos, do que eles estavam ouvindo, para quem eles estavam seguindo, fundamentando a vida deles, e quem era a influência da vida deles. E a um nível de curiosidade, a carta de Gálatas é a única carta de Paulo em que Paulo não dá nenhuma saudação bonita para a igreja. Você não vai ver em Gálatas Paulo dizendo assim: oi meus irmãos queridos, nossa, vocês são uns amores, que legal poder falar com vocês, aos santos. E Paulo faz isso nas cartas dele. Por quê? Paulo já chega dizendo quem ele é e já chega dizendo isso. Olha, eu me admiro. E por que a gente aprende isso? Porque Paulo tinha uma urgência muito grande com a igreja. A igreja não estava sendo influenciada pela palavra de Deus. A igreja não estava sendo, as pessoas não estavam sendo fundamentadas na palavra de Deus, e isso era uma urgência. Tanto que esse versículo, Paulo está dizendo, olha, foi tão bem explicado para vocês acerca de quem Jesus é, acerca do que Jesus fez, que eu não sei como é que vocês conseguiram, o que aconteceu, qual foi o feitiço que fizeram para vocês esquecerem disso. E trazendo para nós, tudo isso gira em torno do nosso coração. Se a gente pudesse resumir o nosso coração em 3 palavras, eu diria: o nosso coração é enganoso, o nosso coração é ganancioso e o nosso coração é interesseiro. São essas 3 coisas. E a Bíblia é clara, meus irmãos, quando ela diz que a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. Quem é que já ouviu aqui aquela expressão assim, siga o seu coração? Levanta uma das mãos. É o pior conselho que podem dar para ti, né? Porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Então Paulo, ele chega no X da questão em Gálatas e ele vai chegar no X da questão em Colossenses. Olha, o que está acontecendo com vocês? E hoje em dia, a gente tem um grande problema, porque nós procuramos pessoas, nós procuramos pregações, nós procuramos pessoas que possam dizer para nós aquilo que nós queremos ouvir. Aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós precisamos ouvir. E isso não é novo. Isso não é uma coisa que agora aconteceu. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Elas seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas o que agrada os seus ouvidos. Elas rejeitarão a verdade, elas correrão atrás do quê? Mitos. Filosofias humanas vazias, provenientes do raciocínio humano. Paulo está dizendo isso, que no fim dos tempos, as pessoas vão preferir ouvir aquilo que elas querem ouvir do que aquilo que elas precisam ouvir. Eu trabalhei com adolescentes uns 9 anos na igreja que eu vim. E quando a gente ia entrar em algum assunto relacionado a inferno, sempre assim, Jardel, amanhã eu vou levar um visitante. Procura não falar essa palavra lá, porque vai que ofende a pessoa. Vai que ele se assusta com esse tema. Eu falei, não, ele precisa ouvir. Todos nós precisamos ouvir isso. Porque nós estamos vivendo essa sociedade totalmente que nós buscamos aquilo que nós queremos ouvir. Talvez, meu irmão, você esteja ouvindo o seu coração. Talvez você esteja ouvindo a sua emoção, a opinião pública, cultural, mas isso vai afastar você do Evangelho de Cristo Jesus. Nessa onda que a gente vive de sempre mais,
A gente só ouve isso, né? Se você tem isso que você tem hoje, mas você precisa ter mais. É o que a gente ouve. Paulo ele vai dizer algumas coisas para essa igreja de Colossenses e eu queria tirar algumas lições para nós nessa noite. A primeira delas é que Paulo diz para eles serem mais... O que diz ali? Constantes. Demonstrem uma vida disciplinada. O texto diz, pois embora eu esteja longe, o meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Essa é a primeira lição que Paulo está dando para os colossenses. Olha, vocês precisam ser mais constantes. Vocês precisam ter uma vida disciplinada com Jesus. E Paulo ele usa duas palavras aqui que traz de um vocabulário militar. Paulo ele estava cercado por militares em Roma, então ele tinha muito essa visão, essa figura na frente dele, que significa ordem e firmeza. Os cristãos, eu e você, nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ter uma vida disciplinada com Jesus. E nesse ponto aqui eu me pego muito. Eu não sei você, mas como eu não sou disciplinado. Parece que a gente faz planos para ler a palavra de Deus, e quanto mais a gente faz planos para ler a palavra de Deus, mais difícil a gente tem de ler, de orar. Mas nós precisamos, meus irmãos, ser disciplinados. Por que disso? Porque os cristãos devem avançar em disciplina e obediência, como fazem os soldados. Nós temos que ter essa disciplina. Nós temos que ter essa obediência, sermos constantes. O pastor pregou ano passado sobre isso, né? Sobre inconstância. E todos nós somos assim. Parece que tem meses em que a gente se doa mais para a igreja. Parece que tem meses que a gente ora mais. Parece que tem meses que a gente fala de Jesus mais para as pessoas. Parece que tem meses que a gente até ama mais os irmãos da igreja. Mas tem meses que a gente acaba não criando ranço. A gente acaba não gostando de ler. A gente não acaba abrindo mão de um domingo de manhã para vir na IBD. O PGM é difícil de ir. O culto é difícil de vir. Porque a gente começa a perder essa constância. E o que Jesus pede para nós, para esse próximo ano, esse ano agora que a gente está iniciando, é que a gente seja uma igreja comprometida, mais disciplinada com Jesus. Não é fácil, mas graças ao Senhor que Ele nos ajuda. Segunda lição que a gente aprende desse texto de Colossenses é que Paulo vai dizer para aqueles irmãos, e diz para nós também, seja mais firme no compromisso com Jesus. Versículo 6, ele vai dizer, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus, eu adoro essa parte agora, continuem a segui-lo. Continuem a segui-lo. Ser cristão é receber a Cristo como Senhor. E é muito interessante isso. Você pode viver na igreja, você pode ter vários ministérios na igreja, você pode ser uma pessoa super ativa na igreja, mas se Jesus não for o Senhor da tua vida, você precisa rever sua conversão. Se ainda você e eu, a gente toma as decisões da nossa vida, e a gente consulta a Deus só quando acontece algum problema nas nossas decisões, a gente precisa rever a nossa conversão. Porque a conversão de uma pessoa a Jesus, ela tira completamente a decisão da gente. Jesus tem que ser Senhor da nossa vida. E ponto. Senhor das nossas decisões. E ponto. Só para você ter uma ideia, eu fui pesquisar. Jesus é apresentado como Salvador no Novo Testamento 22 vezes. 22 vezes. Mas como Senhor, Ele é apresentado 650 vezes. Jesus é apresentado como Salvador 22 vezes. E no Novo Testamento, Jesus é apresentado como Senhor 650 vezes. O que nos mostra isso? Que a ênfase do Novo Testamento é o quê? Jesus é o Senhor. Ele tem que ser Senhor das nossas vidas. Ele não pode ser mais algo que a gente coloca no nosso dia a dia, no nosso plano. E é isso. Jesus, ele tem que ser o nosso Senhor. Terceiro, Paulo vai dizer ainda para os colossenses, seja mais profundo. Em primeiro lugar, ele pede para a gente ser mais constante. Segundo, ele pede para a gente ser mais firme. E agora, ele vai, no penúltimo versículo, ele vai dizer para nós sermos mais profundos, enraizados e edificados em Jesus. O versículo 7 diz assim, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e você
e vocês transbordarão de gratidão. Paulo ele vai usar aqui 3 metáforas para explicar para os colossenses por que nós precisamos ser mais profundos. Pode passar. A primeira delas, a primeira figura, ele vai usar agricultura. E aí ele vai usar o termo enraizados. O termo do verbo no grego indica uma ação realizada de uma vez por todas e continuamente. Os cristãos não devem ser como ervas sem raízes, que se deixam levar por todo o vento de doutrina. Você lembra aquela parábola que Jesus conta sobre as sementes que caíram nos solos? Quem lembra? Lembra, né? O que a gente aprende com aquela lição? As sementes que não produziram frutos, que não criaram raízes, elas foram arrancadas. Aconteceu alguma coisa que elas não frutificaram. E Paulo agora está falando sobre isso. Vocês precisam criar raízes em Jesus. Vocês precisam estar enraizados em Jesus. E é tão interessante quando a gente expõe o texto versículo por versículo, que o versículo 7, ele faz muito sentido para o versículo 8 que a gente vai concluir. Então Paulo está construindo uma ideia aqui para explicar por que muitas pessoas abandonam o evangelho por falsas doutrinas e por falsos ventos. É porque elas não têm raízes que sustentem elas nas grandes tempestades da vida. Então Paulo ele usa essa figura da agricultura. A segunda figura que ele vai usar é a figura da arquitetura, edificados. E no texto usado no tempo presente, quando cremos em Cristo e recebemos a salvação, nós somos colocados sobre um alicerce a partir da qual crescemos na graça. Há um salmo que diz que nós fomos colocados sobre uma rocha firme, apontando para Jesus. A nossa vida precisa ser edificada nisso, em Cristo Jesus. Se nós temos que criar raízes em Jesus, agora Paulo está dizendo, olha, vocês precisam firmar os pés de vocês. Vocês precisam estar sobre uma estrutura que não vai cair quando vocês precisarem. E ele usa isso. Em terceiro, ele vai usar a pedagogia. E aí ele termina o versículo 7 dizendo, ensinados. A vida cristã é como uma escola. É a palavra de Deus que edifica e fortalece o cristão. Os cristãos que estudam a palavra tornam-se firmes na fé. Tem um texto na Bíblia que Jesus fala que é muito simples. Todo mundo conhece aqui. Nós pecamos porque nós não conhecemos as Escrituras. Só que muitas pessoas, elas preferem conhecer o poder de Deus, né? E esquecem das Escrituras. Então nós somos ensinados por meio da palavra de Deus. É por meio dela que nós somos ensinados. Sabe que eu vejo muito? Que às vezes Salomão é mais citado por muitas pessoas do que o próprio Jesus. Parece que os ensinos de Salomão são melhores. Só que, se a gente fosse pegar o ensino de Salomão, a gente deveria pegar o que Salomão diz em Provérbios capítulo 1. O que diz lá? O temor do Senhor é o princípio da... Só que as pessoas olham assim, não, Salomão foi rico, Salomão teve muito dinheiro, Salomão foi uma pessoa, nossa. Só que daí, Salomão escreve um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. Não sei se você já leu, mas é considerado o livro mais azedo da Bíblia, né? É o limãozinho lá que tem da Bíblia. Por quê? Porque Salomão, ele chega e diz assim, pessoal, olha, eu tive dinheiro, eu tive muitas coisas, mas sabe o que eu parei para pensar? Que tudo é ilusão. Que tudo é correr atrás do vento. E aí ele volta para o princípio que ele esqueceu lá. Melhor é temer a Deus. É isso. Então, se você quer aprender sobre os ensinos de Salomão, pegue esse. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos ser ensinados por meio da palavra de Deus. E concluindo, a gente então entra no versículo 8 que diz, não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas proveniências do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Cristãos que estão enraizados, edificados e são constantemente instruídos pela palavra de Deus, eles não se afastam das boas novas, eles não vão correr atrás de mitos e eles não refutarão a verdade. Porque eles conhecem
eles estão firmados em Cristo Jesus. E aí, para você entender o que Paulo quer dizer, pode dar um clique. A gente aprende isso nesse versículo, que filosofias vazias, elas não preenchem o ser humano. Não preenche. Você pode tentar buscar o conhecimento que você quiser na vida, mas se não for da palavra do Senhor, não vai preencher você. É isso que Paulo está dizendo. Invenções enganosas, falsas, provenientes do raciocínio humano. Lembra que eu falei no início que o coração é enganoso? Então esses ensinos podem ser enganosos também. E essa base terrena. Tudo que vem daqui não preenche, não completa, não nos sustenta totalmente. Então Paulo está preocupado com isso. E ele conclui então com mais um, quarto lugar, seja mais transbordante em gratidão a Jesus. E aí o versículo 7 termina dizendo que se nós formos edificados, se nós formos firmados em Cristo Jesus, se nós formos ensinados por meio da palavra de Deus, nós teremos gratidão a Jesus por isso. E a marca da maturidade cristã de uma pessoa é a gratidão que ela tem a Deus por aquilo que Deus tem dado para ela e por aquilo que Deus já deu, que foi a vida eterna. Paulo não ora para que os colossenses comecem a dar graças, mas pede que eles sejam constantemente gratos. Transbordarão aqui tem uma outra figura de linguagem que Paulo tinha na mente dele, que era um rio. Era um rio. Nós, como cristãos, devemos ter um rio de gratidão. Nós temos muito que agradecer. Muito que agradecer. Deus tem nos dado grandes coisas. Só da gente estar vivo hoje já é uma grande motivo para nós agradecermos a Deus. E nós precisamos ser gratos. Se nossas raízes espirituais forem profundas em Cristo, nós não teremos interesse em qualquer outro solo. Se Cristo for seu alicerce firme, não terá necessidade de mudar. Então, meu irmão, para que esse ano? Você pode ter as suas influências, a gente tem, todos nós, mas que seja a palavra de Deus em primeiro lugar. A gente precisa começar a colocar à prova aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê as pessoas falando, para ver se aquilo vem de Deus mesmo. Se a palavra de Deus nos autoriza isso. Você que estuda um pouco a palavra de Deus, você conhece um grupo chamado Bereanos. Paulo pregava e os bereanos avaliavam o que Paulo dizia. Que eles tinham um zelo pela palavra de Deus. Então que nesse ano agora, nós, como igreja, como irmãos, venhamos a ser edificados, firmados na rocha firme, que é Jesus. Amém?